dar início aqui à nossa devocional de hoje, a nossa escola dominical. Ainda estamos em quarentena e por conta disso temos, vira ou mexe tem essas percalços, né, com questão aí tecnológicas. Mas com a graça de Deus tudo vai dar certo. E então vamos dar início, meus irmãos, à nossa escola dominical de hoje. E para isso gostaria de convidá-los a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo de número 53. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo de número 53, onde iremos dar início, uma leitura primeiramente, faremos uma devocional. Isaías 53. Peço que todos acompanhem com reverência, atenção, interesse a palavra do Senhor. Diz assim, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Graças a Deus pela sua palavra. Aqui nós temos uma descrição do servo sofredor do Senhor, de Deus, que havia de vir e veio e cumpriu aquilo que estava determinado pelo próprio Deus desde o Éden, né? E ele veio e sofreu pelos nossos pecados. Esse servo sofredor nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória seja dada a ele, glória seja dada pelo plano de salvação, de redenção que ele efetuou, e que por isso e por causa da sua obra,
é que nós podemos, então, gozar de plena liberdade para nos achegar diante de Deus, para orar ao Senhor e ter comunhão com Ele. Diante dessas coisas maravilhosas e dessas preciosidades, meus irmãos, vamos elevar a Deus uma oração e pedir a Ele a graça para que nós possamos servi-lo, né, em dias de pandemia, em dias de aflição, que possamos encontrar na cruz do Senhor Jesus Cristo verdadeiro consolo para as nossas angústias. Vamos orar. Ore comigo. Eu peço que você, com toda a atenção, acompanhe essa oração que irei fazer. Estenderei pela igreja, pelo nosso país. Pedirei a Deus também que abençoe tudo que nós iremos fazer nesses momentos em que estaremos aqui transmitindo esse vídeo. Oremos, meus irmãos, oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Louvado seja o Senhor pela tua graça imerecida, pelo teu favor, que não merecemos, pela tua bondade que é despejada em nós todos os dias, e todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam em nosso favor. Obrigado, Senhor Deus, pelo plano de redenção que o Senhor preparou. Obrigado porque o Senhor não somente preparou, mas efetuou, e na plenitude dos tempos tu enviou o teu servo, o sofredor, Cristo, o Salvador, que agora redivivo está diante de ti, intercede pelos teus que vivem nessa terra. E por isso queremos dar graças ao Senhor pela liberdade que temos de poder achegar a ti. Temos liberdade para ler a tua palavra, para louvar o teu nome, para podermos professar a nossa fé. Queremos render graças ao Senhor, meu Deus, porque mesmo em dias tão difíceis, tu tem nos dado a oportunidade de, de meditar e nos achegar ao Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Peço que tu perdoe os nossos pecados, pecados de todos nós, ó Deus, que temos terrivelmente cometido contra ti, contra a tua lei, contra a tua vontade. E peço, em nome de Jesus, que o Senhor apague as nossas transgressões, arranca de nós os nossos pecados e nos purifique, nos santifique, nos consagre a ti, Senhor, todos os dias, fazendo com que deixemos os desejos da nossa carne, mortificando o nosso corpo, a nossa concupiscência, e possamos servir a ti desimpedidamente. Nós te pedimos isso, Senhor. Pedimos pela nossa nação, pedimos pelos governantes, que o Senhor faça com que eles governem com justiça e equidade. E aqueles, ó Deus, que têm planejado, têm tramado planos vis contra os homens, contra o teu povo, que o Senhor os pare, que o Senhor os repreenda, que o Senhor, Deus, faça justiça dos céus e que a paz possa reinar em nossa terra. Pedimos pelos governantes, todos eles. Pedimos, segundo a tua graça, que o Senhor venha convertê-los, fazer com que eles sirvam a ti e se rendam aos teus pés. E o Senhor seja glorificado em nossa nação por isso. Te peço por esse estudo, ó Deus, que nós iremos fazer, pelos irmãos que estão acompanhando, e que possa, de fato, falar ao nosso coração e sermos instruídos acerca dessas verdades tão preciosas. Que ela possa falar ao nosso coração e nos sentirmos motivados a, em dias de calamidade, em dias de sofrimento, buscar na cruz do Senhor Jesus Cristo consolo perene. Peço pelos nossos idosos, por todos os irmãos que estão em suas casas, os jovens, as crianças, os casados, que a tua bênção os acompanhe. Eu te peço isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tendo feito essa oração, meus irmãos, vamos ainda entoar o Senhor o hino de número 266, Rude Cruz.
passando. Deixa eu contar, sai. Belo dia, filho, de mãe envergonhado, mas eu sei que não tem esse dia. Não tá saindo? Não tá passando. Então deixa. Então eu vou cortar isso aqui para nada, Ricardo. Corta mais. Eu vou falar aqui com o pessoal. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia toda de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário grande baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois bem, meus irmãos, graças a Deus. Agora eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo mais uma vez a palavra do Senhor, desta feita no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22, e nós daremos início, então, à nossa mensagem devocional para essa manhã. Lucas, Evangelho de Lucas 22, a partir do versículo de número 39. Iremos ler até o versículo de número 46. Eu gostaria de adiantar que nós não iremos fazer necessariamente uma exposição acerca dessa passagem, mas ela servirá de base para aquilo que nós tensionamos falar nessa manhã, que nada mais é do que os sofrimentos que levou o Senhor Jesus Cristo até a cruz do Calvário. Lucas 22, versículo de número 39. Diz assim, a santa, bendita palavra do Deus vivo. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Vamos orar ainda mais uma vez, meus irmãos, pedindo a Deus graça sobre essa mensagem, sobre esse estudo que iremos fazer. Senhor, obrigado pela tua palavra que nós lemos, cantamos e agora pedimos ao Senhor iluminação para que possamos entender os efeitos e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo padeceu, o seu sofrimento na terra, e como o Senhor tinha planejado todas essas coisas para ele. Que possamos, ó Deus, nessa manhã, encontrar consolo e conforto por meio do sofrimento e das chagas do Senhor Jesus Cristo, e uma vez que ele veio para nos salvar, e temos agora a garantia plena e certa da nossa comunhão contigo, porque ele ressuscitou. Ele não ficou apenas no sepulcro, mas está à tua direita. Mas queremos, ó Deus, pedir tão somente que o Senhor nos instrua essa manhã e fale ao nosso coração, segundo tu bem entendes. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Ao que nós temos aqui diante de nós, uma passagem onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai. E esse momento é conhecido como um dos períodos em que o Senhor Jesus mais sentiu na sua alma as dores que o aguardava para aquele momento terrível do madeiro. Na verdade, a sua vida, seu ministério terreno, ele foi coberto por humilhação, sofrimento, abandono, rejeição. E nesse momento específico é onde chegamos ao ápice da humilhação do Senhor Jesus Cristo.
e do seu sofrimento, onde ele contempla desde já a dor que ele experimentaria na cruz do Calvário. Não necessariamente por causa dos pregos e nem mesmo por conta do madeiro, mas por conta da ira de Deus que seria derramada sobre ele e também sobre a repulsa que Deus teria, né? Ele seria rejeitado completamente. E o Senhor Jesus Cristo, ele é para nós nada mais do que um grande exemplo de como passar por sofrimento. Sofrimento é algo que é presente na vida de todo ser humano e tem sido assim desde quando os nossos primeiros pais pecaram. O sofrimento veio fazer parte das nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido nas Escrituras como um homem que sabe o que é padecer, que sabe o que é passar por sofrimento. Certamente, eu creio, alguma coisa deve alfinetar ou ferir a sua carne. Nesses dias, principalmente, de pandemia, onde somos ameaçados de todos os lados. Da parte política, somos ameaçados pelos governantes que se aproveitam da situação. No contexto social, não podemos sair, temos que ficar sempre em casa, receiosos de sermos alvos desse vírus que tanto nos assola. Fora tantas outras coisas que nos ameaçam. E, de certa forma, isso não deixa de trazer um certo sofrimento, perseguição por conta de pessoas. Mas o que eu queria mostrar para você nessa manhã é que em Cristo nós temos um exemplo claro e nós temos a razão maior para que, mesmo passando por sofrimento e dificuldade, possamos encontrar consolo, abrigo e alegria em tempos de necessidade, de sofrimento e de angústia. E hoje, meus irmãos, especificamente, nós estaremos meditando, estudando, por assim dizer, acerca dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade, muitas pessoas, elas se questionam, né? As pessoas, elas costumam se questionar. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas se Deus governa tudo, né? Como pode isso acontecer? Será que Deus não observa, não vê essas coisas acontecer, né? Alguns filósofos antigos, né, eles chegam a argumentar que o sofrimento não é realmente ruim, né? Essa é a concepção que muitas pessoas têm da vida, né? Eles chegam a pensar que o sofrimento não é ruim, mas que ele oferece a pessoas a oportunidade de provar o seu verdadeiro caráter moral. Alguns pensadores modernos até, eles concluem que Deus não pode impedir que as pessoas sejam prejudicadas. Não está, Deus não consegue impedir isso, mas nós devemos tirar o melhor proveito do sofrimento. Assim muitas pessoas pensam, tirar um bom proveito do sofrimento, uma vez que Deus não consegue deter, né, conter os prejuízos das pessoas. E alguns escritores judeus, eles até chegavam a pensar que os sofrimentos, eles eram causa especificamente do pecado. E por conta disso, era necessário que ele se arrependesse e fizesse sacrifícios para que aquele sofrimento pudesse ser dissipado, né? Mas nós, como cristãos, nós temos uma perspectiva diferente acerca do sofrimento. Para o cristão, o sofrimento faz parte da sua vida. Na verdade, a vida do cristão é marcada por uma cruz. E essa cruz é a forma de vida como cada um de nós devemos viver. Isso foi a realidade da vida do Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo disse que aqueles que deveriam segui-lo têm uma cruz a ser carregada. Então, a nossa vida, a nossa perspectiva de vida de cristãos, ela parte inicialmente por meio da cruz. O sofrimento, de certa forma, ele, como eu havia dito inicialmente, ela marcou de forma categórica a humanidade depois do Éden, depois que os nossos primeiros pais pecaram. No começo não havia câncer, coronavírus, nem se ouvia falar, ou dor crônica. Tudo era, como diz Gênesis, muito bom. Tudo mudou quando o pecado e a morte entraram no mundo e a própria criação, ela passou a sofrer
por conta das nossas más ações. Ela, inclusive, hoje, Romanos diz que ela geme por conta dos nossos pecados. O sofrimento, doença e tristeza acompanham os cardos e abrolhos que o Senhor amaldiçoou a terra, né? Neste mundo, meus irmãos, de pecado, sofrimento e morte, Cristo veio para salvar o seu povo e consertar todas as coisas. De forma surpreendente, o Filho de Deus, ele redimiu da maldição, nos redimiu da maldição, tornando ele próprio maldição em nosso lugar. É dessa forma que Deus governa. Deus governa não é fazendo os bons sofrer, mas aquele que é bom, ele sofreu para que pessoas más pudessem ser livradas dos seus erros, dos seus pecados e dos sofrimentos causados por eles próprios. Na verdade, é essa a perspectiva correta do mundo. Deus, que governa o mundo, ele projetou para que o melhor homem na face da terra sofresse o pior destino para salvar pessoas más, como eu e como você. A crucificação de Cristo, então, meus irmãos, a cruz dele é o foco, ele é o fundamento da compreensão cristã do sofrimento. E é por meio dela que nós devemos, então, analisar e ver o mundo que está à nossa volta. O Alcorão, ele nega enfaticamente que o Senhor Jesus tenha sido crucificado. Mas Paulo chamou a nossa atenção para o fato de que a mensagem de Cristo, de fato, ela é pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam. Ela é loucura para os judeus, né? Na verdade, ela é loucura para os gregos, é uma pedra de tropeço para os gregos e loucura para os gentios, né? Mas para o cristão, para o genuíno cristão, que nasceu da cruz de Cristo, ela é poder e sabedoria de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus. A cruz, ela parecia revelar o poder dos romanos, mas há algo paradoxo nela, né? Cristo, ele venceu em uma aparente derrota, né? Ele completou a sua missão aparentemente perdendo para os judeus. Ele salvou o seu povo quando parecia que ele não poderia salvar nem mesmo a si próprio. A Bíblia, ela apresenta o sofrimento de Jesus como uma coisa necessária, como algo que faz parte do plano de Deus para salvar de forma substitutiva aqueles que estão em pecado e justificando para a nossa salvação. Isso é o que significa a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ela era algo necessário para que nós, de acordo com o plano de Deus, ela se viu para que nós pudéssemos ser salvos e justificado por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos meditar um pouco mais detidamente nessa manhã. E o que eu queria chamar a sua atenção é para o fato de que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, ele era algo necessário. Sim, era necessário que o Senhor Jesus Cristo padecesse dessa forma, né? Jesus mesmo, ele abraçou o sofrimento como um destino necessário. Ele mesmo ensinou isso aos seus seguidores em Mateus 16, 21. Lá diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Veja, isso aqui é o Senhor Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos acerca das coisas que haviam de acontecer com ele. E ele diz que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para que ele fosse humilhado, rejeitado e morto, e ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, era algo necessário, algo planejado, algo preparado pelo próprio Deus para o Senhor Jesus Cristo. E eu queria chamar a atenção que essa palavra aqui,
necessária, ela tem a ideia de algo bem enfático, como que fosse uma necessidade divina. Em outras palavras, Jesus afirma claramente que sua paixão é um plano de Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo ele está afirmando. Essa ideia de Jesus morrer era tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo ficaram atônitos. Pedro foi o primeiro a se levantar e ele disse: Senhor, nunca que essas coisas irão te acontecer. Mas Jesus percebeu na atitude de Pedro uma tentativa de Satanás para lhe afastar do seu plano e do seu propósito. E ele repreendeu Pedro na frente de todos, dizendo: arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você não pode interferir nas coisas que é do Pai. É necessário que eu morra, e é necessário que eu sofra todas essas afrontas, e eu não irei retroceder. O plano que está traçado para mim, eu irei cumprir. Que coragem do nosso Salvador diante do seu sofrimento, não é mesmo, meus irmãos? E na noite da sua prisão, Jesus declarou, isso lá em Lucas, no versículo de número 22 e 37. Veja o que ele declarou. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado como os malfeitores, porque ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está se cumprindo. Nessa passagem, Jesus ele está se referindo à citação de Isaías que nós lemos, que diz assim, lá em Isaías 53, no versículo 12: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Jesus Cristo tinha isso muito claro na sua mente. Não havia pessoa que pudesse fazê-lo retroceder do alvo e da missão que Deus o entregou. E ele estava pronto para suportar as suas arguras, as suas dificuldades. Isso, meus irmãos, é unicamente para mostrar a vocês que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo era algo necessário, algo que tinha sido planejado por Deus e algo que o próprio Cristo estava completamente ciente e que ele estava disposto a fazer tudo aquilo que estava escrito acerca dele. No entanto, eu queria considerar com vocês, além desse sofrimento que era necessário, uma vez que o Senhor Jesus sabia e ensinou aos seus discípulos, considere os múltiplos sofrimentos que Jesus experimentou ao cumprir esse plano que o Pai o entregou. Enquanto ele estava em agonias, no texto que nós lemos inicialmente na abertura dessa meditação, enquanto ele estava suando gotas de sangue e a tristeza tinha tomado conta do seu coração, algo ainda bem triste e bem crucial, algo bem triste ainda intensificou os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. A falta de interesse dos seus amigos mais íntimos. Quando ele estava orando, no seu momento mais terrível de angústia, ele pediu a intercessão dos seus companheiros, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele. No entanto, eles estavam dormindo nessas horas. Os discípulos não somente mostraram essa falta de interesse em uma hora tão culminante, uma hora tão crucial para o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus também foi traído pelos seus discípulos. Judas, foi aquele quem trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e entregou aos judeus o Salvador do mundo, o Filho do Deus bendito, o Criador da terra, foi vendido por 30 moedas de prata. Pedro, na hora em que ele foi questionado acerca da pessoa de Jesus Cristo, quem era ele, e testemunhasse o momento em que ele tinha para testemunhar a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, ele então nega 3 vezes. Não conheço, não sei quem é esse homem, nunca ouvi falar dele. Rejeição completa por parte daquelas pessoas que estavam o tempo todo com Cristo durante os seus 3 anos de ministério. E não bastasse isso, para aumentar a sua dor, o seu sofrimento e angústias na terra,
ele também foi abandonado pelos seus amigos. Ele estava na cruz, não, antes mesmo da cruz, quando os soldados o algemaram, o cerraram, todos fugiram, deixaram o Senhor Jesus Cristo sozinho. Enquanto ele foi levado para o pretório para ser questionado, ele olhava para o lado e não via os seus amigos, a quem ele curou, a quem ele tanto deu palavras de ensinamentos e de amor. Não havia pessoas próximas de Jesus naquele momento tão fatídico. E na cruz, enquanto os seus cravos estavam entrando nos seus punhos, onde estavam os amigos de Jesus Cristo? Dispersos, fugindo, para que não fossem pegos pelos soldados romanos e levasse ele a mesma sorte. O Senhor Jesus Cristo, durante a prisão, além disso, ele se sentiu sozinho, porque não tinha pessoas próximas a ele. Os seus olhos viam apenas os carrascos, as pessoas que queriam fazer-lhe mal. E essas coisas certamente aumentavam a tristeza e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos do Senhor Jesus eram múltiplos. Não bastasse os seus amigos íntimos, o que não lhe faltava também eram inimigos, como os romanos e os judeus. Os romanos cuspiram no rosto de Cristo, açoitaram o Senhor Jesus Cristo, humilharam o Senhor Jesus Cristo, colocou uma coroa de espinho na sua cabeça como fosse uma coroa real. Afinal de contas, ele não é o rei dos judeus? Então, para aumentar a humilhação, colocam sobre ele um manto de púrpura e um caniço em sua mão, e agora reverenciemos ao rei dos judeus. Assim fizeram os romanos, o envergonhando, expondo a publicidade. E não bastasse isso, aquele para quem ele veio, ou seja, para os judeus, enquanto viram o Senhor Jesus Cristo pregando na cruz, zombavam e difamavam do Senhor. Não salvou tantas pessoas? Salva-te a ti mesmo, se tu és o rei dos judeus. Se tu de fato és o Messias, o Cristo, desce dessa cruz agora. E não somente isso, eles foram os primeiros a, em alta voz, gritarem e puxarem a multidão para que crucificasse o Senhor Jesus depois da proposta que Pôncio Pilatos tinham feito. E preferiram um homicida em vez do Senhor Jesus Cristo. E disseram, crucifica-o, porque ele não merece viver. Quanto sofrimento, meus irmãos, para uma pessoa, quantos sofrimentos para um homem de carne e osso que viveu debaixo da terra, na terra. Os evangelhos, eles declaram claramente que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Entregaram o Senhor Jesus para ser crucificado. E agora está lá o Salvador da pátria, o Rei dos Reis, exposto em um madeiro, com os seus punhos cravados, com os seus pés pregados no madeiro e o sangue que corria lentamente sobre o seu corpo. A cruz. A cruz é a marca distintiva do Senhor Jesus Cristo. É o que determina de fato, o que foi de fato, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, meus irmãos, foram apenas sofrimentos físicos que o Senhor Jesus experimentou. O pior estava por vir ainda na cruz. A dor mais latinante do Senhor Jesus Cristo foi a realidade que pesou sobre ele, sobre os nossos pecados. Essas dores, de certa forma, não era a pior de todas, apesar de serem intensas. Mas o castigo que Deus tinha reservado para nós, o inferno que foi reservado para nós, foi despejado sobre a sua alma. E foi nessa hora, e foi por causa dessa hora, que as gotas de sangue correram do corpo de Jesus, quando ele esteve lá no Getsêmani. A cruz. A cruz é um emblema de sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Para nós, talvez a cruz, ela não signifique, não tenha o mesmo peso de significado como tinha para os primeiros judeus, para os primeiros cristãos que viviam no Império Romano.
Eles sabiam exatamente o que significava a cruz do Senhor Jesus Cristo. A cruz para nós, a cruz ela é algo comum. Nós vemos ela sobre igrejas, pessoas pintam, estampam em suas camisas. A cruz serve de colar, mas para o cristão do primeiro século, para as pessoas que viviam nos seus séculos, era uma verdadeira demonstração de horror e preparado para a pessoa mais miserável que havia naquele contexto. O estadista Ciro, ele chamou a crucificação de o castigo mais miserável e mais doloroso que alguém poderia suportar, apropriado apenas aos escravos. E é importante nós lembrarmos que escravos naquela época do Senhor Jesus Cristo, no Império Romano, não era considerado como gente, era considerado como uma ferramenta, como um arado, como uma pá, como uma enxada. Isso era o que significava um escravo. E ele diz, essa morte de cruz era apropriada para escravos. Na verdade, foi um espetáculo de horror, de vergonha, de dor, no qual o criminoso ele era condenado e exposto à publicidade, com seu corpo nu e sangrando lentamente, até sufocar, até a morte. Os judeus tinham a intenção, os romanos, eles tinham a intenção de que o condenado à cruz, ele experimentasse cada segundo da sua morte. Cada milésimos de segundos ele deveria sofrer, até que o seu corpo, pendurado no madeiro, fosse pesasse a ponto dele não conseguir mais respirar. E como ele não tinha mais força devido à quantidade de sangue que corria do seu corpo, ele perdia as forças para poder recobrar o ânimo. E foi exatamente isso que aconteceu na morte do Senhor Jesus Cristo. Os romanos crucificaram escravos e traidores para humilhá-los, como também para servir de exemplos, de exemplo que impediria eles de servir a César. E era exatamente essa a realidade que eles tinham do Senhor. Eles pensaram que o Senhor Jesus se dizia rei e queria se colocar no lugar de César, e por isso nada mais apropriado do que fazer padecer. Essa é a morte que o Filho Divino sofreu voluntariamente e necessariamente para cumprir o plano secreto do Pai. Quanto sofrimento não experimentou o Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus, meus irmãos, ele não apenas ensinou que ele deveria sofrer, mas ele declarou expressamente que qualquer pessoa que decidisse segui-lo deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você é alguém que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? A cruz é aquilo que não deve faltar em nossas mãos. A cruz é o instrumento por meio da qual nós vivemos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor Jesus Cristo. Assim diz Marcos no capítulo 8, no versículo 34. Se o mundo, meus irmãos, odiava Cristo e o entregou à morte, imagine então o que é que não acontecerá com aqueles que voluntariamente se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Será que teremos um treinamento, um tratamento VIP? Será que teremos um tratamento diferenciado do Senhor Jesus Cristo, nós que o servimos? Certamente que não. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz lá em João, no capítulo 15, no versículo de número 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Logo, o problema e as provações que expressamente experimentamos na vida, elas nos lembram que seguimos o Senhor, o nosso Senhor, que é o servo sofredor, e que viveu uma vida sacrificial na terra, fazendo com que o poder de Deus fosse aperfeiçoado, enquanto mais sentíamos as necessidades, quando mais as nossas fraquezas se dissipam, sentimos
o poder da cruz em nós. É isso, meus irmãos, que os nossos sofrimentos devem nos lembrar. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, quando você estiver sentindo dores e padecendo dores na sua carne física, dores na sua carne, lembre-se desses sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Lembre de tudo isso que nós ouvimos até aqui. E certamente você encontrará consolo nesse sofrimento. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que é padecer necessidade. Ele sabe o que é sofrer no corpo e na alma. Ele sabe o que é ser privado das coisas. Ele sabe o que é ter o coração magoado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser rejeitado pelas pessoas a quem amamos. Então, ele é a melhor pessoa para você recorrer na hora que você está sofrendo, por qualquer necessidade que seja. Ele não somente tem aquele conhecimento teórico, ele também tem um conhecimento experimental. Ele conhece cada intensidade do seu sofrimento. Por isso, não hesite no seu sofrimento, não se desespere, não se angustie, não perca a cabeça e até mesmo a esperança. Recorra ao homem de dores, que sabe o que é padecer, e certamente ele cuidará de você, e ele fará com que o poder que ele experimentou na cruz seja, ele mesmo fortaleça os nossos ânimos quando estivermos em momentos de fraqueza. Por isso, meus irmãos, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, ele foi necessário. Necessário. E veja que o sofrimento do Senhor Jesus era necessário, e dentro do sofrimento também, ele salva. Logo, o Senhor Jesus Cristo, ele consegue tirar alguma coisa boa do que é mal. Ele consegue retirar daquilo que é o momento de menos esperança, ele consegue tirar algo proveitoso. Foi por causa do seu sofrimento que ele trouxe a bandeira de paz entre nós e Deus. Foi padecendo necessidades que ele nos fez reconciliar com o nosso Deus. Jesus, ele nos salvou por meio do seu sofrimento. O próprio nome do Senhor Jesus identifica a sua missão, porque Jesus significa aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele traria a tão esperada salvação que o povo de Deus tanto necessitava. No Antigo Testamento, Israel louvou ao Senhor por causa do livramento e da salvação que ele deu por conta da opressão dos egípcios. E os fiéis, eles devem continuar louvando ao Senhor a cada dia que nós gritamos, Senhor, nos salve, porque certamente ele vem. Devemos continuar elevando as nossas vozes, buscando o socorro do Senhor, porque em momento apropriado ele há de se revelar a nós. Os israelitas, eles ansiavam tanto pelo dia da salvação, que quando reunia o seu povo disperso, eles ficavam meditando na esperança do que Isaías, no capítulo de número 52, tinha para oferecer. Na verdade, lá em Isaías 52, nós vemos a esperança do povo israelita, né? Porque lá diz acerca da esperança que um dia o povo disperso seria reunido novamente, de que ele seria curado das suas feridas, né? Que Deus julgaria os seus inimigos e estabeleceria um governo justo na terra. Veja o que diz Isaías 52. Quão formoso, de 7 a 10, quão formoso sobre os montes são os pés do que anunciam boas novas. Fez ouvir a paz, que anuncia coisa... sobre os montes, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Porque o Senhor consolou o seu povo,
e remiu a Israel. No versículo 10 diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Sim, é isso que nós vemos, meus irmãos. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele determinava a missão que ele vinha fazer. E ele veio exatamente para isso. Ele é o braço de Deus que havia de ser revelado para que o seu povo pudesse ser redimido e arrancado dos pecados. O Antigo Testamento também prometeu que Deus salvaria o seu povo. E como o Antigo Testamento fala sobre isso? Os judeus, na verdade, eles aguardavam um rei vitorioso, né? Alguns judeus esperavam que essa salvação viesse através de um grande rei da linhagem de Davi, que destruiria os inimigos, que governaria Israel com justiça, que governaria Israel com justiça e que reinaria a paz novamente sobre eles. Eles aguardavam um rei nessa vergadura, um rei da linhagem de Davi que fosse meramente físico. Outros aguardavam um sacerdote messiânico, um sacerdote que viesse e faria a expiação pelo pecado de todos os povos, como um grande profeta, como a figura de um homem imponente sobre a terra, como alguém muito puro, mas eles esperavam alguém assim, meramente físico e humano. Eles esperavam um rei que fosse vitorioso. Só que Deus providenciou um rei sofredor. Ninguém esperava por um salvador sofredor. Os judeus, por isso que os judeus ficaram atônitos e alarmados. Como pode aquele que redimiria Israel ser um servo sofredor? Como isso pode acontecer? Isso não cabia na mente deles. Em Isaías 52, é profetizado que o braço de Deus trará salvação. Mas, ainda no capítulo 52, nós vemos que depois ele anuncia que esse servo, ele era sofredor, que esse braço dele era sofredor. Eu vou ler aqui para vocês o que é que diz lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo de número 13, onde ele fala acerca do braço de Deus. Isaías 52, 13 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Aqui Isaías, no capítulo 52, ele dá o anúncio de que virá esse Salvador, né? E lá no Isaías 53, ele mostra como esse Salvador viria. Ele diz a forma como esse Salvador se apresentaria. Ele diz, esse Salvador. É importante observar que lá em Isaías 53 também, no versículo 1, há uma pergunta retórica. E essa pergunta retórica que faz lá em Isaías 51 diz respeito ao braço forte que está lá em Isaías, que está lá no capítulo anterior, que foi o texto que eu li, né? Que o braço, que seria esse braço do Senhor. Isaías 53, então, diz como esse braço se demonstraria. Ele fala, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O homem de dores que sabe o que é padecer, e como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. É isso. Esse é o Messias que o Antigo Testamento estava profetizando. Esse seria o homem que pisaria a cabeça da serpente prometida a Adão e Eva. Mas os judeus não entenderam desse modo. Eles não conseguiriam ver um Salvador, um Salvador que fosse um servo sofredor e sem glória, sem nenhum atrativo, sem nenhuma pompa. Isso foi o que fez eles rejeitarem o Salvador enviado por Deus. O Novo Testamento, então, meus irmãos, deixa claro que Jesus é o servo prometido pelo Senhor, que salvaria o seu povo, sofrendo no lugar deles.
O próprio Jesus diz isso em Marcos, no capítulo 10. Ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso fala claramente o que Isaías estava tentando expressar no texto que acabamos de ler. Este resumo da missão que o Senhor Jesus Cristo fez, que ele veio para padecer, que ele veio para sofrer, reflete a profecia de Isaías sobre o servo que derramaria sua vida em favor do povo de Deus, em favor daqueles a quem ele morreria pelos seus pecados. Isaías 53, no versículo 11 a 12, deixa isso muito claro para nós. E eu queria ler aqui para vocês. Diz assim, Isaías 53, 11 a 12, que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pois eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto ele derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, e estava registrado desde o Antigo Testamento. Ele veio para sofrer e padecer em nosso lugar o sofrimento que nós contraímos lá em Adão por conta do nosso pecado. Isso deixa claro, então, que no capítulo 53, que serve de luz para o verdadeiro significado do sofrimento e morte de Jesus, que o servo do Senhor, ele veio para sofrer em lugar do seu povo. Jesus, meus irmãos, ele proclamou o reino de Deus. Ele curou muitos enfermos, exorcizou muitos demônios, acalmou tempestades e alimentou 5.000 pessoas. E por causa disso, as pessoas queriam fazer dele rei. E seus discípulos esperavam que ele redimisse Israel. Mas ninguém esperava o Salvador messiânico fosse sofredor. Eles poderiam imaginar que Jesus era uma pessoa grande, imponente, que fazia muitas coisas milagrosas. Mas não podiam compreender que aquele homem, que aquele sofredor, poderia ser o Salvador do mundo, que suportaria as nossas dores. Muitas pessoas daquela época viram o Senhor Jesus andar, mas não o conheceram como Salvador do mundo. A cruz nos mostra que Deus enviou ao povo o Salvador a cruz nos mostra que Deus enviou o Salvador, não o Salvador que nós esperávamos, né? Deus enviou não um Salvador que nós queríamos, mas um Salvador que de fato nós precisávamos. Era desse Salvador sofredor que nós precisávamos para sermos salvos da ira de Deus. Que ele se apresentaria voluntariamente e que ele entregaria o seu corpo a fim de ver aqueles que Deus lhe deu redimido. Foi por isso que o Senhor Jesus, então, veio. E a cruz, então, ela mostra como muitas pessoas foram pegas de surpresa em não compreenderem que o Salvador deles é sofredor. Que maravilha, meus irmãos, nós temos diante de nós, ao entender que o Senhor Jesus Cristo, ele não somente veio ao mundo e sofreu, mas ele também salvou dos nossos pecados. Ele salvou dos nossos pecados, não cobrando algo de nós, mas experimentando nele próprio os nossos pecados, o nosso sofrimento. Por isso, então, o sofrimento, tendo visto, então, que o sofrimento do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus consegue tirar do seu sofrimento a salvação, algo precioso para nós, nós vemos também que o sofrimento do Senhor Jesus,
ele era algo justificável, era algo que nos justificava diante de Deus. Os apóstolos, eles não proclamaram o sofrimento e a morte de Jesus como um assunto independente, porque a cruz, ela não tem o seu fim em si mesmo. Eles pregaram um Cristo que foi crucificado e que ressuscitou de acordo com as Escrituras. E esse é o grande triunfo do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo, ela não para simplesmente na sua morte, na sua crucificação e no seu sofrimento, mas do sofrimento também sai algo muito glorioso, que nada mais é do que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a garantia por meio dela que nós experimentaríamos a mesma glória provinda de Cristo. Jesus ensinou que ele deveria ressuscitar. Isso estava claro diante da sua mente. Ele, como nós lemos anteriormente, ele deveria ir para Israel para morrer, ser julgado e ao terceiro dia ressuscitar. E ele ensinou isso também para os seus discípulos. E a ressurreição, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, ela era algo que estava presente. A ressurreição do Messias era algo que até fazia presente na vida de alguns judeus. Por exemplo, Marta, a irmã de Lázaro, que foi morto, ela expressou que cria na ressurreição. Né? Quando Jesus chegou para ela, ela disse: eu sei que no último dia ele ressuscitará. Mas Jesus, ele falou claramente para ela: Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E os apóstolos, eles proclamaram em Jesus essa ressurreição. E é de fato, meus irmãos, essa a garantia do nosso consolo e da nossa esperança diante do sofrimento. O nosso sofrimento não se resume unicamente às coisas que nós passamos aqui, mas ela nos leva à lembrança de algo mais glorioso, nos aponta para a ressurreição, porque Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Jesus, ele está sentado agora em um estado de glória, em um estado de gozo eterno, no qual nós um dia também experimentaremos. A ressurreição, ele mostra que o servo do Senhor, ele não ficou condicionado ao seu sofrimento, mas que ele está vivo, que ele foi morto, mas que agora ele está vivo. Ou seja, o sofrimento não é capaz de nos fazer derrotados e espezinhados, por assim dizer. Na verdade, o sofrimento é um preparo para a glória que nós um dia experimentaremos em Cristo Jesus, que está nos céus. Assim como Jesus sofreu e entrou na glória, nós devemos, meus irmãos, firmar na realidade de que assim também os seus seguidores, apesar de suportar aflições no presente momento, pesa sobre ele a esperança da ressurreição. Isso é algo verídico acerca de mim e acerca de você. A realidade da ressurreição, a realidade de que um dia nós nos encontraremos com Deus, que nós estaremos frente a frente com o Pai, em uma terra onde não há choro, nem lágrimas, que não há coronavírus, que não há qualquer tipo de sofrimento. Na verdade, lá diz que dos olhos de todos os homens será enxugada as lágrimas, porque lá não haverá sofrimento. Mas o sofrimento do Senhor Jesus Cristo nos lembra que nós iremos ser ressuscitados. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo nos lembra que nós experimentaremos gozo infindo da parte de Deus, porque nós fomos feitos heranças, nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, dessa glória que está por vir. Nós fazemos parte da família de Deus, e essa herança que é de Cristo, por nós fazermos parte dessa família, somos também presenteados com essa herança
maravilhosa, por essa verdade gloriosa que pesa, que diz respeito a mim e diz respeito a você. Essa, meus irmãos, é a realidade presente que nós experimentamos. O nosso sofrimento não se limita aqui. Nós não podemos ter a nossa mente nós não podemos ter a nossa mente fixa apenas no sofrimento terreno. Mas isso um dia redundará em pesos de glórias para nós. Devemos ter plena consciência de que qualquer pessoa que está em Cristo é nova criatura e que em Cristo nós fomos ressuscitados pela fé, para sermos vivificados pelo Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo renovados em nossa fraqueza e sendo conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo em glória. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios. E eu queria ler aqui para vocês. Ele diz assim, em 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Por isso, diz o apóstolo no capítulo 4, no versículo 16, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Isso, meus irmãos, é o benefício que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. Nós experimentamos isso no presente momento. Nós não fomos colocados à parte. O Espírito Santo de Deus, que Deus colocou sobre nós, garante que mesmo em meio a fraquezas, somos transformados de glória em glória, para que possamos ser conformados à imagem de Jesus Cristo. É para isso que o seu sofrimento serve. É para isso que o seu sofrimento é útil. É para que o poder de Deus se aperfeiçoe a sua fraqueza e você cresça à semelhança do Senhor Jesus Cristo. O seu caráter seja formado seja conformado ao do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Isso é experimentar um pouco da glória que ainda há de vir. E o que é mais interessante e que essa ressurreição vem nos lembrar, meus irmãos, é que o sofrimento terá fim. O sofrimento, ele não será eterno. O sofrimento, ele tem os seus dias contados. Vimos que o sofrimento de Jesus é necessário para cumprir as Escrituras. Mas nós vemos também que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo não é por toda a eternidade. É por um tempo limitado, é por um período limitado de tempo. E isso será findo, isso será terminado no dia em que a morte bater na nossa porta. Cristo, ele deu o golpe mortal à morte, morrendo no madeiro por nossa causa. A morte antes era a nossa inimiga e ela pesava contra nós, ela algo testemunhava contra nós. Mas agora, com a ressurreição do Senhor Jesus, ela se torna um presente da parte de Deus. Ela se mostra como o cartão de embarque. Ela se mostra como o ingresso para entrar no gozo eterno, na esperança por vir, no gozo infindo na presença de Deus, por toda a eternidade. Os céus. Que maravilha não deve ser os céus, meus irmãos. Na presença de Deus, de Cristo, sem nenhum impedimento, sem nenhuma dor, sem a presença do pecado, sem uma consciência que nos alfineta todos os dias, condenando e nos acusando. Não, você poderá dormir tranquilo, sem peso na consciência, sem se preocupar se quando você sair na rua, você pode ser tomado por uma bala perdida. Nada disso. Sem se preocupar em usar máscaras, álcool em gel,
sem se preocupar que os seus governantes irão lhe fazer mal. Pelo contrário, a ressurreição, a morte, ela põe fim a todo o sofrimento que nós experimentamos aqui na terra. E isso é glorioso. E tudo isso nós experimentamos por conta do sofrimento que Jesus Cristo passou por nós, por conta do seu povo. Como nós devemos amar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos nos agarrar a ela com toda a força do nosso coração e devemos fazer dela o emblema da nossa alma, a bandeira da nossa vida. Levantar o Senhor Jesus Cristo no mais alto e ter Ele como padrão de vida a ser proclamado a toda a terra, a que todo mundo sirva e experimente gozo inefável da parte de Deus. O sofrimento não é o nosso maior problema. Não é. O nosso maior problema é sermos inimigos de Cristo. E se você que está acompanhando essa live, esse estudo, se você se encontra nessa condição, se você ainda não serviu e não serve ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não passou por essa cruz, se você ainda não experimentou os sofrimentos dele, certamente o seu sofrimento ele está apenas começando. Aqui é apenas um ensaio para algo que advém na terra. A morte, na verdade, não é a sua amiga, mas é um carrasco que lhe espera. Afinal de contas, ela lhe levará para o fosso profundo, longe da presença de Deus. Lá é onde você experimentará o castigo que os seus pecados merecem. É depois da morte que está o pagamento de todos os desejos pecaminosos que você experimentou. Na verdade, será lá que você irá dar contas a Deus de toda palavra frívola que saiu da sua boca, todas as más obras que você cometeu na terra, todas as injustiças. Lá você dará conta a Deus e Ele cobrará de você cada pecado que cometeu. E a morte, ela estará de braços abertos para lhe lançar no fosso mais profundo. Então, para você que não serve ainda o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que lhe dizer isso. A morte não é uma amiga. E os seus sofrimentos estão apenas iniciando aqui na terra. Quando você morrer, provavelmente, naquela angústia, você ouvirá os gritos das pessoas que estão sofrendo no inferno, com as chamas e tudo mais. Tudo isso porque você não quis ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo, que é se arrepender e crer. Porque desse modo, crendo e se arrependendo, você experimentará salvação e será livre desse sofrimento eterno. Somente por isso. Esse é o caminho. Os judeus rejeitaram. Você também irá rejeitar? Você está tendo a oportunidade de ser alertado acerca dessa verdade. Por isso, se arrependa enquanto há tempo, porque o Senhor nunca rejeitou aqueles que vêm até Ele. Ele nunca lançou fora aqueles que se colocaram interessados, dispostos a se arrepender, que estão de fato interessados em largar os seus pecados e a sua vida pecaminosa. Ele nunca rejeitou qualquer um desses que veio com sinceridade para abandonar. Uma prostituta foi pega, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os judeus estavam ali para tratá-la de forma severa, mas o Senhor Jesus viu fé nela. Ela tinha saído da imoralidade naquele momento, mas o Senhor Jesus viu fé no coração dela e disse: a tua fé te salvou. Ela creu que o Senhor Jesus Cristo era o Messias,
Aquele Galileu de Nazaré, o carpinteiro, era o filho de Deus, ao passo que os judeus não. E se você crê que o Galileu de Nazaré, o servo sofredor, humilde que veio, é o filho de Deus, e se entregar para vir a servi-lo, certamente você não será rejeitado por ele. Por isso, aproveite o momento, aproveite a oportunidade, enquanto há tempo, enquanto o Senhor ainda não veio para julgar a terra. O Senhor Jesus, e isso é importante eu lembrar para você, nós já estamos terminando, ele ressuscitou e ele retornará como rei, um rei conquistador. Na sua primeira vinda, ele veio como um servo sofredor, mas na sua segunda vinda, ele verá como um rei conquistador, que salvará o seu povo definitivamente. Nesse dia, a morte não jamais existirá. Satanás será lançado no mais profundo do inferno, e o pecado completamente destruído. Porque agora um novo céus e uma nova terra dará início, com o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, que apareceu em figura humana, que os homens esperavam como um rei humano, mas o seu reino não era daqui da terra. O seu reino é do céu. E Deus fará tudo novo e porá fim em todas as lágrimas de vez. Veremos o rosto dele, experimentaremos a sua presença gloriosa, desfrutaremos da redenção completa da maldição. Seremos salvos nessa esperança. Os seus anjos virão e nos levarão para o seio de Abraão. Estaremos para sempre com o Senhor. Ele será o rei de todas as coisas. Porque, meus irmãos, essa é a esperança que nós temos do nosso sofrimento. E o apóstolo Paulo, eu queria encerrar aqui com essas palavras, nos traz o verdadeiro motivo para que possamos crer nessas coisas e nutrir esperanças em nosso sofrimento. Diz assim em Romanos 8, no versículo 18: porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do momento presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Porque na esperança que fomos salvos, é por meio dessa esperança que nós iremos ver um dia o nosso Salvador novamente em glória. Que Deus possa, meu querido irmão, aplicar essas palavras no meu e no seu coração. Que você não venha se desanimar por conta dos sofrimentos e das tristezas que esse mundo lhes reserva, mas que nos momentos mais tristes da sua vida, nos momentos de maior sofrimento que você experimentar, lembre-se que o seu Salvador, ele é um homem que sabe o que é padecer. Mas lembre também que ele venceu o seu sofrimento, que ele está assentado na glória, na eternidade, e que essa é a realidade futura acerca de ti. E que o sofrimento que você passa nessa terra é por um breve tempo. E durará apenas alguns segundos, quando nós comparamos com o peso da glória que está reservada para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer ainda que nenhum olho viu e nenhum coração sentiu tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que essas palavras possam consolar o seu coração e lhe dar ânimo para você experimentar, passar por todas as suas dificuldades aqui na terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ainda fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que nos dê essa fé. A fé que é de Abraão. A fé que é dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê ânimo, esperança em meio a todo esse sofrimento. Vamos orar.
Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o teu nome, ó Senhor, que está nos céus. Sabemos que tu és rei, que tu estás assentado no trono, que tu governa todas as coisas. Sabemos que nada pega o Senhor de surpresa. Na verdade, passado, presente e futuro estão patentes aos teus olhos. E o Senhor é quem determina todas essas coisas. E o Senhor, como um rei governando, é quem administra tudo o que acontece na face da terra. E sabemos que tudo está nas tuas mãos. Mas sabemos que, apesar do Senhor estar nos céus, o Senhor se compadece daqueles que estão aqui na terra. A tua palavra diz que o Senhor vivifica, que o Senhor mora em um alto e sublime trono, mas que o Senhor também habita com o abatido e o contrito de espírito, e vivifica o seu espírito. Ó Deus, como nós queremos e pedimos ao Senhor, que o Senhor venha reinar também no nosso coração. Que o Senhor venha que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas e sejamos governados por ti. Que nos nossos sofrimentos possamos lembrar dos teus, e que nos teus sofrimentos, ó Deus, encontremos plena consolação para a nossa alma, para que possamos enfrentar todos os desafios que aqui estão nos reservados. Que possamos beijar a nossa cruz e amá-la. Que possamos que possamos tê-la sempre diante de nós e seguir após o Senhor. Que não venhamos desistir e nem desanimar, mas tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor, negando a nós mesmos, todos os dias. Faz isso, Senhor, conosco. Nós te pedimos, nós te imploramos. Mata essa velha natureza corrupta que existe em nós, o velho homem, e nos faz nova criação para a tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Quanto consolo, quanta alegria, quanto gozo, meus irmãos, não desfrutamos hoje no dia do Senhor, porque o Senhor Jesus ressuscitou nesse dia. Esse é o dia da feira da alma. Esse é o dia em que os santos de Deus se reúnem para bendizer o nome do Altíssimo. Por isso, mesmo que nós não estejamos na igreja, não deixe de cultuar o Senhor na sua casa. Junte-se com sua família. Reserve um tempo para devoção privada e também com os seus queridos da sua casa. Cultue a Deus no seu lar. Ouça uma mensagem de edificação, mas não deixe de glorificar e exaltar esse Deus todos os dias da sua vida. Em seu lar, em sua casa. Que Deus abençoe ricamente vocês. Queria dizer que estou morrendo de saudades de todos, né? É impossível não sentir, estar longe da presença dos irmãos, ouvir a voz, sentir a presença, brincar, rirmos juntos. Mas esse sofrimento presente nem se compara com a glória, com o peso de glória que nós iremos desfrutar. Estaremos para sempre juntos uns dos outros, na presença de Deus. Que Deus abençoe você, meus irmãos. E você, querido visitante que nos acompanha. Que Deus possa ter falado o seu coração e que você faça um compromisso sério. Você faça um compromisso firme de servir a Jesus Cristo, para que seja alvo também dessas graças maravilhosas. Que Deus abençoe ricamente vocês. Amém. Queria lembrá-los de que hoje à noite também estaremos transmitindo a nossa pregação, né? Para que os irmãos possam acompanhar aí 7 horas da noite.
Que vocês fiquem com Deus. Um forte abraço.